Ainda no Ver Mais Saúde de hoje, vamos falar dos dentes. Se você tem mais de 40, 50 anos, pode ser que não tenha tido a oportunidade de corrigir os dentes quando criança ou quando jovem. Isso porque os tratamentos ortodônticos sempre tiveram alto custo, né? Como o valor do aparelho, manutenção. A boa notícia é que não existe idade limite para usar aparelho, sabia? É possível corrigir problemas e evitar outros que surgem com a terceira idade, com a velhice. No Ver Mais Saúde de hoje, então, vamos entender quando o aparelho ortodôntico é indicado na fase adulta. A gente recebe aqui no estúdio a ortodontista e ortopedista também, doutora Karine Krug. Boa tarde, bem-vinda. Olá, Vanessa, boa tarde, pessoal. Para a gente falar, então, de aparelho na fase adulta. Esse tratamento, ele é indicado em quais circunstâncias? Então, geralmente o paciente adulto, ele nos procura ou para um retratamento, porque o tratamento inicial que ele fez não teve uso de contenção, não teve o resultado esperado, né? Então, ele nos procura para melhorar a estética, a função, né? Às vezes acaba atrapalhando na fala, para poder fazer uma reabilitação estética, que é através depois de um implante, né? E são tratamentos que variam bastante de tempo, então dependendo da gravidade, a gente tem um resultado mais rápido ou mais prolongado, né? São vários tipos de aparelho hoje que um adulto, quem está aí acima de 30, 40, 50, pode até usar. Mais. Até mais. Pode. Quais são esses modelos? Então, o convencional é o de brackets metálicos, né, que todo mundo já viu, né, o mais comum. Que é o aparelho fixo, a gente fala, Isso, é o aparelho né, fixo. E aí tem o estético, que é o que os adultos mais gostam de colocar. É a mesma pecinha, só que ela é toda de cerâmica, né, então fica bem imperceptível. A nível de conversação, assim, ninguém vê. Parece aquelas plaquinhas de clareamento. Isso, e aí os alinhadores. Esse que eu falei anteriormente é uma pecinha mesmo, é que nem o bracket, só que de cerâmica. E aí os alinhadores. O alinhador, ele é bem indicado também para retratamento. Tratamento inicial também a gente usa bastante, mas por ser mais rápido, a gente acaba indicando mais. Então, quem quiser, por exemplo, fazer essa correção, mas ficar mais discreto, não ter tanto problema de imagem, pode optar por esses alinhadores. Isso. Ou esses de cerâmica. Isso aí. Quanto tempo um adulto pode ficar com esse aparelho para fazer uma correção nos dentes? Olha, tem casos que nem acabou passando antes no visor ali, entre 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Então, depende o que a gente vai precisar tratar. Então, se precisa fazer depois uma reabilitação, né? Tem que colocar um implante. Aí é um pouquinho mais trabalhoso, né? Então, 1 ano e meio, 2 anos. Então, depende o que a gente tem que fazer para poder reabilitar depois, né? A gente está acompanhando aí algumas imagens de problemas que foram corrigidos com o uso do aparelho. Isso. Quais problemas que a gente está vendo aí nessas imagens que a gente pode relacionar? Isso, são retratamentos, né? Esse caso é um tratamento inicial, não é um retratamento. Então, é caso de mordida, né? A mordida não está correta, é uma mordida de topo, né? Então, isso, a longo prazo, por exemplo, na terceira idade, acaba espaçando os dentes. Então, eles vão começar a ter retração, doença periodontal. Então, por isso que a gente sempre fala, não tem idade mesmo, né? Então, se você vê que tem algum probleminha no seu dente, vá no dentista, pergunte sobre o aparelho, né? Porque precisa para poder ter uma longevidade, né? Para poder passar a terceira idade com os dentes ou pelo menos conseguir reabilitar de uma maneira mais harmoniosa, né? Então, alinhando os dentes e reabilitando o que falta. Quem, por exemplo, fez um tratamento na infância, na adolescência, voltou, não teve o resultado que esperava, pode ainda tentar uma correção na fase adulta? Pode, sim. É bem comum isso, tá, Vanessa? É bem comum. Ainda mais que, assim, antigamente não se tinha tanto a ideia de uma contenção fixa. Ou essa contenção, ela tinha uma validade. Então, hoje em dia, a gente já não faz isso. A gente mantém a contenção, faz uma consulta periódica anual, mas para ela se manter, porque conforme a gente envelhece, a gente tem uma perda óssea, uma massa estrutural inteira. Então, se os dentes não estão ali com algo para conter, eles vão girar à medida com o envelhecimento e vão voltar para aquele lugar anteriormente, né? Tem uma memória. Fazer uma pergunta bem específica. Quem tem implante pode também usar aparelho? Pode, não tem problema nenhum. A única coisa é que o implante a gente não consegue fazer movimentação, né? Então a gente coloca uma peça passiva, que não tem movimentação nenhuma, mas tem uma pecinha colada ali. Ou, se é um dente mais posterior, não tem a necessidade de colar, mas todos os outros a gente consegue alinhar.
tem casos assim também ali no consultório, tá? Uma paciente que ela já tinha 2, 3 implantes, mas a parte da frente era toda apinhada, né? Então, quanto mais apinhado, mais acúmulo de sujeira. E era uma coisa que incomodava ela. E ela tem mais de 40 anos, né? E aí foi onde eu sugeri. E agora ela tá super feliz, porque já foi pouco tempo e já deu um resultado bem grande, né? E transforma, você percebe a autoestima, a qualidade de vida Sim. desses pacientes, porque na fase adulta a gente, né, tá trabalhando, curtindo, às vezes a chegada dos filhos ou um momento profissional, e você quer estar com um sorriso bonito, né? Exatamente, às vezes eu falo assim, a gente se esquece para dar prioridade para os filhos, né? Mas não pode se esquecer, a gente tem que ver que a gente vai participar com eles e tem que sorrir com eles e com toda a família, né? Exatamente. Então, dá tempo de colocar o aparelho. Até qual idade você já fez atendimento colocando aparelho para fazer uma correção? Eu tive paciente já com 60, acima de 60. Então, a gente fez o preparo para ele poder colocar os implantes. Aí já fica tudo alinhado, coloca os implantes, fica um sorrisão. Fica um sorrisão. E é mito ou verdade de que os resultados obtidos na fase adulta não são tão bons quanto na fase adolescente, por exemplo? É mito. A única coisa que diferencia, né, que o pessoal fala assim, é mito ou verdade? É mito por quê? A gente tem todos os resultados muito satisfatórios, né? Tanto na função, quanto na estética, na mastigação e em tudo, e na longevidade. A única diferença é o quê? É que o tratamento é um pouco mais demorado, né? Então é diferente de tratar um adolescente, que a movimentação é mais rápida dentro daquele osso que não está maduro, quanto num adulto, né? Então essa é a diferença. Então é um pouquinho mais demorado. Em alguns casos, não é todos os casos, né? Então depende mesmo a gravidade do problema, né? Mas os resultados são excelentes. A única coisa é, às vezes, o paciente fica meio, vai demorar. Não, mas encare isso como? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou ter um resultado que eu imaginei a vida inteira, né? E como que é a manutenção? A manutenção, então, se dá a cada 30 dias. Geralmente, entre 21 a 30 dias. É mensal, no caso, né? Então, ali a gente tem o avanço dos fios, tem dobras. Então, depende todo o que a gente precisa fazer. Às vezes, é um dente separado, né? Eu vou fazer uma dobra, que nem o caso ali a gente colocou na imagem um paciente de retratamento, né? Com extração de pré-molar. Então, ele tinha a mordida mais aberta. Então, por exemplo, se não fosse fazer a orto, esse paciente lá na terceira idade, ele ia ter mais retração, mais abertura, provavelmente perdas, né? Então, ali problemas a gente... de mordida também. Isso, bruxismo, apertamento. Então, o organismo sempre tenta dar uma readaptada, né? E só que daí faz de uma maneira errada, né? Então, acaba tendo as perdas. Então, esse paciente é um paciente que a gente usa mais a corrente. Dói um pouquinho, porque junta os espaços, né? Mas aí você vê o resultado no final ali, que fica a mordidinha bem certinha. E a mensagem é que sempre dá tempo de fazer essa correção, principalmente pensando em ter mais qualidade de vida com a idade chegando, com a idade avançando, porque outros problemas podem surgir mesmo para quem tem uma saúde ok, né? Isso, exatamente. Às vezes você, né, tá receoso, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, né? Então, é como a gente falou, não tem limite. Desde criança, adolescente, adulto acima de 50 anos, tem vontade de melhorar o sorriso, melhore, porque dá sim. A gente orienta e passa todos os cuidados e a autoestima muda completamente. Muda completamente. Muito obrigada pelas informações, doutora Karine Krug, que atende ali na Escola Agrícola. Tem o @dentista Karine Krug e também tem mais informações lá nas redes sociais, né? Isso aí. Obrigada. Obrigada.